Teste de ancestralidade do MyHeritage. E hoje vou estar aqui compartilhando com vocês o teste de ancestralidade da minha avó materna. E esse teste ele está sendo feito através de conversão. Então não vai ser um teste que eu fiz diretamente com o laboratório do MyHeritage, né? Como muita gente aqui do Brasil faz o teste do Genera. É o método 2, né? Já falei um pouco dessa questão do método um e método 2 do Genera em um dos vídeos que estão disponíveis aí no meu canal. E vocês podem saber um pouco mais sobre essa parte, tá? Então, é só vocês, né, dar uma procuradinha aí nos meus vídeos. E então, eu fiz esse teste, né, do MyHeritage para ter um pouco mais de parâmetros para entender sobre o caminho da construção da minha árvore genealógica, até porque já comentei com vocês um pouco do que está mudando na minha vida depois desse teste de ancestralidade, que no momento não posso falar porque envolve muitas pessoas, muitas histórias, e que ainda sei que não é momento muito de compartilhar com vocês, até porque é um tema importante para você que está aqui no canal, porque se você está aqui, não está de paraquedas, porque realmente o tema ancestralidade faz parte aí, né, do seu dia a dia, né, das suas, é, das suas buscas, né? Então, acredito que possa somar muito para vocês daqui a um tempo essa história que eu vou estar expondo aqui, né, no meu canal para a gente trocar uma ideia, né? Não só pela questão da exposição, mas trocar uma ideia, né, de como que as histórias vão se entrelaçando, de como que eh, segredos de família vão sendo guardados e que nosso processo de autoconhecimento ele passa também por isso, porque quando a gente entra no lugar de um juiz, de um julgador, a gente também acaba que entra também nesse processo de autojulgamento e acaba que deixa de viver algumas coisas por medo e por se julgar e se cobrar tanto. Então, existe também essa outra parte e que a gente acaba que também pratica a compreensão, pratica também a aceitação, o perdão também nesses processos de construção da árvore genealógica, porque nós temos que olhar para o todo, olhar nossa família, olhar também a nossa história e conhecer também um pouco mais a fundo nossos pais. Então, existe todo um processo de autoconhecimento para quem está aberto para para esses aprendizados, né? Para essas sabedorias que vão surgindo durante este caminho. Se fez sentido para você, escreve aqui no comentário para a gente poder compartilhar, né? Trocar uma ideia mais sobre isso. E hoje, falando em sabedoria, né? Tem a minha avó, né? Que os mais velhos, né? Os anciões, né? Eles têm aquela imagem, aquele arquétipo de sabedoria, porque de certo tempo também ele é um sábio, ele faz com que a gente construa experiências durante o processo de vida e que ele pode se tornar realmente um, um lugar de sabedoria, um lugar de conhecimento, mas que isso não é uma regra, a gente já sabe disso, né? Você já deve estar pensando, nossa, nada a ver, porque meu tio, meu avô, meu pai, não tinha nada de sabedoria, não é sobre isso. E também é um processo que a gente me precisa olhar com mais carinho, né? Porque o tempo lhe é um sábio. Então, independentemente se a gente acha essa pessoa sábia ou não, ela tem o seu lugar de importância no mundo, né? Só porque ele ou ela tem 80 anos, 90 anos, isso é sabedoria, né? De alguma maneira, a gente pode não se deparar com a sabedoria que a gente acredita que deveria ser aquela pessoa que tem 80 anos, 90 anos, que deveria ser a sábia. Nem sempre é aquela sabedoria que a gente espera, mas de certo tem sempre algo para nos acrescentar. Então,
sobre essa parte da sabedoria, né, do conhecimento, né, do tempo. Então, falar sobre a minha avó, e que está sendo muito especial, porque foi o primeiro vídeo, não sei se vocês já viram, né, que está por aqui em algum momento, né, que até foi o título, né, desse vídeo foi para a gente se perguntar, né, o que que é europeia? Porque o teste de ancestralidade da minha avó foi uma grande surpresa, porque se você olhar para ela, você vai pensar, não, aqui tem um DNA africano na sua predominância, indígena também. Bom, mas basicamente a gente pensaria que seria essa predominância dessas etnias, esse grupo, né, étnico. Mas não foi bem assim. Então vou compartilhar aqui com vocês o resultado da minha avó e lembrando, quem caiu aqui nesse canal, os dados, os números, as porcentagens que eu compartilho, tem sempre histórias, tem sempre vida nesses números, tá? Então, se você quer saber apenas de números, esse canal não é para você. Ou se você tá com essa ansiedade, quiser sentar um pouquinho, poder escutar as histórias, então pode não ser para você, mas talvez, quem sabe, escutar um pouquinho e você entender que esses números são tão importantes nessa busca pela construção da árvore genealógica, pelo autoconhecimento, e que esses números eles são muito especiais porque eles podem mudar vidas e também abrir mais diálogos com os mais velhos, né? Com seus avós, com seus tios, com seus bisavós, né? As pessoas que ainda têm bisavós, que eu acho que isso é uma riqueza incrível. Então, isso vale muito a pena para abrir mais diálogos também, né, com os mais velhos. Então, esses números podem ser muitas coisas, inclusive histórias. Bom, então, para quem pediu para mim para falar um pouco, explicar o que seria um teste de ancestralidade, né? Então, explicar o porquê, né? Também algumas coisas que podem contribuir para vocês que estão aqui assistindo, tá? Fiz uma pesquisa e vou ler para vocês um pouco, né, do que seria o teste de ancestralidade. Você que começou aqui e vai entender um pouco mais de como que eu fiz essa conversão, né, e também a importância desse processo para fazer alguma comparação, né, ter mais ferramentas de estudo para essa construção da árvore genealógica. O teste de ancestralidade é uma análise de DNA que permite descobrir as origens étnicas e geográficas dos nossos antepassados. Através do mapeamento genético, é possível identificar de quais regiões do mundo vieram os ancestrais de uma pessoa, até 8 gerações no passado. Esse tipo de teste traz informações valiosas para o autoconhecimento. Ao desvendar nossas raízes, podemos nos conectar mais profundamente com nossa história familiar e entender melhor quem somos. Conhecer nossa ancestralidade nos permite celebrar a diversidade de nossa herança genética. Além disso, o teste de ancestralidade é uma ferramenta muito útil para a construção da árvore genealógica, especialmente para aqueles que encontram lacunas nos registros históricos dos antepassados. O mapeamento genético pode fornecer pistas importantes para rastrear a linhagem familiar. Laboratórios como a MyHeritage oferecem o teste de ancestralidade revelando as origens do DNA em mais de 2.000 regiões e ainda ajudam a encontrar novos parentes que compartilham segmentos de DNA. É uma verdadeira viagem pela história gravada em nossos genes. Então, além, né, de saber quais grupos étnicos fazemos parte, também tem essa outra parte muito importante, né, que é você ter mais possibilidade de encontrar parentes que fizeram esse teste de ancestralidade que você pode se conectar. Então, a construção da árvore genealógica não se dá apenas porque você sabe a história da sua família, o que você foi pesquisar e que você foi entender um pouco mais,
porém é conectar com pessoas que também fazem parte, né, da sua família que você não conhece, que porventura fez esse teste de ancestralidade. Então, esses processos são bem especiais e, além do mais, tiveram surpresas nesse teste de ancestralidade da minha avó e que eu vou compartilhar com vocês e que para mim não faz sentido algum, deve ter algum erro. MyHeritage, eu acho legal que vocês possam assistir esse vídeo para poder conversar com a gente o porquê que isso aconteceu, porque não faz sentido mesmo, tá? A não ser que tenha algum erro ali na hora da coleta, alguma coisa assim, tá? Mas pelo que eu me lembro, eu coletei certinho, sem nenhum tipo de, eh, de de erro, né, possíveis erros para essa coleta. Então, acredito que realmente tenha sido algo do próprio laboratório, porque eu sou super certinho com essa parte, né, porque senão qualquer errinho pode comprometer o resultado. Então, né, qualquer errinho da gente, né, como, pessoa que está ali coletando o material genético. Então, queria que vocês pudessem conversar um pouco mais comigo, né, aí nos comentários para que a gente possa trocar uma ideia, porque é essa a ideia desses vídeos, né? É compartilhar as minhas histórias durante esse processo da construção da árvore genealógica, usando, né, uma das ferramentas, o teste de ancestralidade, a gente conversar, porque aí a gente vai ajudar um ao outro a, né, a se aprofundar mais nesse campo da construção. Não sou um especialista em genética, tampouco em árvore genealógica, apenas um curioso que é um curioso e também, né, uma pessoa que é um buscador da família, que está querendo e vai conseguir, claro, cada vez mais, né, curar, né, seus próprios processos internos, né, e com isso, na base do autoconhecimento, está também contribuindo para a criação da árvore genealógica, né, e também criar mais pontes com a família, que isso também é bem importante. Bom, deixa eu ver o que eu tenho mais a dizer. Eu acho que basicamente é isso. Tem o vídeo da minha avó, então o teste de ancestralidade com a minha avó foi diretamente com ela, então um teste, né, um vídeo muito, muito, muito especial. Então, se vocês puderem assistir, dá uma olhadinha aqui nos meus canais, nos meus vídeos anteriores, que tá lá o vídeo dela. Então, assim, é um vídeo muito especial. Apesar de que esse daqui também é especial, mas aquele não tem como ultrapassar a qualidade simplesmente pela presença da minha avó. Então, vamos lá. Então, o teste de ancestralidade da minha avó, eh, eu fiz pelo Genera e depois eu converti os dados brutos, né, do método 2 para o MyHeritage. Então, se você quer saber como que se faz essa conversão, eu acho que não tem um vídeo que ensina isso, mas tem outros vídeos aqui no YouTube que ensina como que faz essa conversão, que é super fácil, tá? Porém, é necessário que você tenha feito o método 2. Se você fez o método 1, desculpe, mas realmente vai ser complicado de você conseguir fazer essa conversão. Eu posso dizer que é impossível, tá? Mas qualquer dúvida, eu tenho um vídeo que fala sobre método 1 e método 2 do laboratório Genera. Então, vamos lá para os resultados da minha avó materna, minha avó Lígia, tá? Achei. E aqui está o teste de ancestralidade da minha avó, do MyHeritage. E, como vocês podem ver, aqui é a parte do mapa, né? Todos que estão aí em cor são os grupos genéticos os grupos étnicos, os grupos genéticos que estão fazendo parte do teste de ancestralidade da minha avó, tá? Então, basicamente, é disso daqui que vamos falar. Agora vamos para os números. E vamos lá. E, em primeiro lugar, temos o, a Ibéria. A Ibéria com 38%.
38%, 38,8%, né, de DNA do grupo étnico da minha avó. Sendo que, né, tem aqui algumas particularidades, que tá como Brasil, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Bem provável que tenha vindo, né, dessa parte do Brasil durante, não sei que ano, mas durante as imigrações ou emigrações. Bom, esses nomes vocês já entenderam o que eu estou querendo dizer. Mas durante, né, essas mudanças, né, entre os europeus da Ibéria para o Brasil. Então, eles estão buscando aqui especificar sobre essa parte que, se não me engano, é essa parte aqui histórica, né? Então, possivelmente os parentes da minha avó vieram ali do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, porém, né, tendo como origem a Ibéria. E depois, vamos lá. Depois, né, tendo, né, outra parte mais específica, né, que é da Espanha e, né, Cuba e América do Sul, sendo também, acredito que fazendo parte, né, de origem, né, desse deslocamento da Ibéria para esses outros lugares que também vieram para cá. Acredito que seja isso, tá? A minha leitura é essa, mas também, se você que está aí, que sabe mais sobre essa parte, por favor, escreva nos comentários que será de grande ajuda. Como disse, não sou um especialista, apenas um curioso que compartilha sobre o teste e vai comentando, né, um pouco sobre a parte da história da família. E falando sobre a Ibéria, vamos lá. A história da família, né, uma parte dela, da parte da minha avó, a que a gente só sabe é que ah, temos histórias, né, de uma parte indígena, da minha avó diz que é a avó dela, então a avó da minha avó materna, ela diz que ela tinha que ficar em pé para poder pentear, né? Ela ficava em pé na cama para pentear o cabelo da avó, que era bastante liso, né? E que ela tinha uma pele que parecia de uma indígena, né? Então, tem algumas histórias que vão contando de geração em geração que às vezes ficam um pouco confusas quando a gente vê o resultado desse teste de ancestralidade, né? Então, a gente tem pouca história da família sobre quais origens a gente tem, né? Agora estou atualizando mais e mais, né, sobre essas histórias, então estou conversando mais com os meus familiares, e realmente é algo que fica um pouco na zona cinza, né, naquela neblina que não sabe realmente quais são os nossos antepassados, tá? Então, isso é uma coisa que acontece com bastante gente aqui no Brasil, que não tem muita informação, principalmente não só na questão dos europeus, tá, gente? Mas também na própria é, ascendência africana, que é mais ainda foi apagada durante, né, o processo da história aqui no Brasil. Então, é bem difícil de encontrar. E temos aqui uma parte judia, askenazita. Então, se você sabe mais sobre os judeus askenazitas, por favor, escreva aqui. Mas aqui também tem uma pequena descrição que eu vou falar para vocês, né, que eu também não sei muito. Os askenazes são uma diáspora judaica europeia que remetem suas origens comunais à Alemanha e França, e mais tarde à migração ao leste em direção à Polônia e aos países eslavos por causa das práticas do casamento tradicionais e a segregação das culturas adjacentes. A população judaica askenazi é geneticamente muito estreita devido a perseguições, genocídios e a devastação do Holocausto. Os judeus askenazes migraram por todo o globo
com a maior população nos Estados Unidos e Israel, e população significativamente pelas Américas. Antiga União Soviética, sul da África e Austrália. A cultura judaica enfatiza o aprendizado, o que pode explicar por que, enquanto os judeus representam somente 0,2% da população mundial, cerca de um quarto dos ganhadores de prêmios Nobéis foram judeus. Então, bem interessante entender mais sobre essa história aqui, né, numa heritage sobre os judeus askenazitas. Askenazes, né, como está aqui. E ninguém sabe de onde veio essa parte daí, a parte irlandesa, escocesa e galesa. Bom, mas de qualquer maneira pode fazer mais sentido do que o que eu vou dizer daqui a pouco, tá? Então, sobre a parte irlandesa, a região oeste das Ilhas Britânicas Irlandesas é habitada por descendentes dos 6 países celtas, que compreende 2 grupos etnolinguísticos, os povos bretões, que foram deslocados pelo anglo, pelos anglo-saxões e se estabeleceram no que é hoje o país de Gales, a Cornualha e a Bretanha, e os gaélicos, que se tornaram a cultura dominante e depois se expandiram para a Escócia e a ilha de Man. Cada uma dessas culturas passou a falar alguma variante do dialeto celta original. O nome irlandês é derivado do termo gaélico para o território Érie. São herdeiros de uma rica retônica, retórica, tradição retórica de poesias, músicas, narração de histórias, danças e mitologia. Os escoceses, embora descendentes das mesmas raízes, desenvolveram uma cultura distinta própria, e assim como seu próprio dialeto do gaélico e da língua escocesa, são nomeados com o termo latino para todos os gaels, Scotch. São seus vizinhos bretões, os galeses, foram denominados como Walias, acho que é isso, gente, que significa estrangeiro ou estranho em germânico. O nome de sua etnia e língua deriva desse termo. Durante a Idade Média, os conquistadores anglo-normandeses invadiram a região e a colonização inglesa nos séculos 16 e 17 reformulou suas características étnicas e linguísticas, iniciando iniciando o idioma inglês, que atualmente é onipresente em todas as ilhas britânicas e irlandesas. Ainda assim, o irlandês, o escocês e o galês se orgulham muito de suas respectivas línguas, histórias, tradições e outras características culturais distintas. Bom, estou lendo aqui a primeira vez esse texto bem interessante porque eu também não sabia sobre essa parte, tá? Então temos aqui 38,8% Ibéria, 4,7% judia askenazita e uma outra parte que é irlandesa, escocesa e galesa. Galera, eu não sabia, tá? Porque o teste de ancestralidade da minha avó também eu esqueci qual foi o resultado dela do Genera. Inclusive, eu vou fazer daqui a pouco, né, o teste, o vídeo falando, né, sobre as comparações desses 2 testes, tá? É muito interessante porque eu tenho pesquisado mais sobre essa parte, né, dos judeus, né, porque justamente apareceu no teste de ancestralidade da minha avó, primeiramente, mas eu não tinha nem pensado nessa possibilidade dos judeus aqui no Brasil sendo uma parte tão importante, né, de ser reafirmada, porque um povo que foi perseguido e que ainda, né, de certa maneira, é perseguido, e que o quanto isso faz parte, né, de uma construção, de um entendimento mais amplo do que possa ser a nossa ancestralidade, da
pluralidade que, como o texto, né, que falei para vocês, né, comenta. Então, entender da nossa pluralidade, né, e sobre a importância de que isso possa contribuir para o não preconceito, né, para não xenofobia, que é uma coisa muito importante, né, a gente poder cada vez mais refletir sobre essas questões, tá? E agora Oriente Médio, então Oriente Médio, né, então vocês podem identificar, né, ao ver a foto da minha avó, identificar que ela tem um traço que a gente já viu em alguns filmes, né, que lembra um pouco dos traços árabes, né? De algumas pessoas que, que são, né, ali da Arábia Saudita, né, dos Emirados Árabes, né, ali daquela parte, né, da Turquia. Então, dá para lembrar um pouco da fisionomia dessas pessoas. Então, isso aqui é uma das coisas que fez bastante sentido, até porque eu, lendo um pouquinho mais, não sou especialista, como eu estou dizendo, né, como já disse, muitos da Ibéria, né, têm descendência ali, né, do Oriente Médio. Então, interessante também de poder trazer isso aqui, né? Então, 14%, é uma boa porcentagem, né? Aqui, segundo o MyHeritage. E aí agora vem a África, né? Então, o meu bisavô, né, ou seja, o pai da minha avó materna, ele era, né, negro, né, com uma tonalidade bastante escura, né? Então, é, ele tinha, né, bastante essa, essa, essa parte que a gente olha assim, nossa, ele realmente é descendente de negros, né? Porque aqui no Brasil acabou que com a miscigenação, né, tem os negros que têm a pele um pouco mais clara, né? E os negros com a pele um pouco mais escura, né? Então tem essa diferença, mas que todos têm, né? Assim como eu também tenho essa ascendência africana, né? Então dava para identificar de cara em relação ao meu bisavô. Então meu bisavô, ele, eu fui pesquisar um pouco mais sobre é, qual seria o entendimento, né, da minha família, da onde seria as histórias, né, de quais seriam as histórias dessa parte africana. Ninguém sabe. A única informação que se tem é em relação à pele, né? A cor da pele. Então, se a pele ela era mais escura, então dava para se entender que vinha, né, da África, né? Tinha ascendência africana. Então, a única informação que se tem na família basicamente é isso, tá? Então, é bem interessante, né, como brasileiros entender como que a gente entende e vai encontrando essas informações durante a construção da árvore genealógica, né? Então, mas basicamente é assim. Então, a parte da minha avó materna, vinda da África, vem do Quênia, Quênia aqui, 14%. A outra vem da Nigéria e a outra da Serra Leoa. Então, aqui, ó. Nigéria, Quênia, né? Então, Quênia tá aqui. Esse daqui é qual? Calma aí. A Serra Leoa tá aqui. Interessante que em 2008 eu fui em Benin, aqui na Nigéria, né, perto da Nigéria. E aqui no mapa ele também abrange Benin. E eu tive muita identificação com esse país, né? Então, Benin foi um dos primeiros países no qual, né, trouxeram o- os escravizados, né, os africanos, né, que foram escravizados e que vieram aqui para o Brasil. Então, o primeiro lugar veio daqui de Benin. Então,
essas histórias, né, que infelizmente aconteceram e eu me identifiquei muito, senti uma forte tristeza nesse lugar, eu senti uma relação muito intensa sabe, de ao mesmo tempo tristeza, ao mesmo tempo de raiva, foi uma viagem bem importante. Eu fui para trabalhar, né, trabalhei com dança durante muitos anos, trabalho ainda, mas hoje com menos, intensidade, né, como antes, mas ainda assim trabalho. E nesse momento eu fui para em 2008, fui para África, especificamente em Benin. Eh, deixa eu vou ler aqui da Nigéria, que acho que a Nigéria tem a maior população da África, olha, e seu povo pertence a mais e seu povo pertence a mais de 250 grupos subétnicos, dos quais os maiores são o Essan e o Yorubá. A gente já deve ter ouvido essa palavra, Yorubá. A Nigéria foi governada por diversos reinos e príncipes tribais e se tornou colônia da Inglaterra no século XIX. Muitas pessoas de descendência africana nas Américas e particularmente no Caribe têm alguma etnicidade nigeriana. As migrações modernas resultaram em uma grande presença de povos de descendência nigeriana em outros lugares da África, nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e nos Países Baixos. A arte urubá e sua complexa escultura em madeira e metal, em particular, enfatiza a cabeça humana, que os urubás consideram a fonte de vida essencial. Muito maneiro. Bom, e agora, é interessante também que uma outra parte bem predominante, né, vindo da minha avó, é do Quênia, né? Que o Quênia é da parte direita da África, né? Então, como que vamos ler também. As pessoas de descendência queniana herdaram uma genética altamente diversificada de uma região que é lar para quase todos os principais grupos étnicos encontrados no restante da África. A maioria dos quenianos pertence a vários subgrupos Bantu. Pessoas com raízes étnicas quenianas também são encontradas nas ilhas perto do Quênia, incluindo Madagascar e Seychelles. Acho que é isso que se fala. Comores e Ilha da Reunião, no Oceano Índico. Grandes movimentos migratórios ao longo das últimas décadas, devido à instabilidade econômica e política, resultaram em grandes populações quenianas no Reino Unido e os Estados Unidos e Austrália. O Quênia produziu um número desproporcionalmente alto de corredores de distância de elite, a maioria dos quais membros da tribo Kalenjin. Bem interessante, né? Então, sabendo um pouco mais da África também é uma das partes muito simbólicas aqui neste canal, né? Porque queremos sempre saber do teste de ancestralidade, qual que é a minha porcentagem europeia. E nós brasileiros não somos europeus, né? Na sua única parte, né, de grupo étnico aqui no Brasil. Não tem como. Somos uma diversidade. Então, a África também tem uma grande importância na construção, né, na constituição do nosso DNA, tá? E que tem muitas histórias por detrás disso. E agora, a parte, né, indígena aqui, né, da América Latina, América do Sul, e que também está pegando aqui a América Central. Então, vamos ler. Para nossa surpresa, não tem aqui muitos indígenas, muita parte indígena vinda do Brasil, né? Ou seja, aqui na região, né, brasileira.
A população da Mesoamérica e da América do Sul inclui uma série de grupos indígenas com raízes pré-colombianas. Estes incluem os povos maias da Mesoamérica e os povos Quinchua. Quinchua, Quixá e Aymara da América do Sul. Quinchua era uma língua oficial do Império Inca, maior império da América do Sul pré-colombiana, estando-se por grandes proporções do oeste da América do Sul e com sede em Cusco, na atual Peru. O Inca construiu extensas redes rodoviárias em todo o império e inventou métodos agrícolas de alta altitude especializados para a desafiadora região dos Andes e desenvolveu estruturas sociais altamente regulamentadas, aderidas por milhões de sujeitos. Antigas civilizações da América Central, tais como os maias e os astecas, produziram muitas inovações importantes, tais como sistemas de escrita exclusivos, construções de pirâmides, observações matemáticas e astronômicas complexas, formas iniciais de cirurgia médica e sistemas de calendários precisos. Imagine tudo isso no nosso DNA. E o mais surpreendente, né, que também aqui afirma sobre essa parte indígena vinda, dos nossos ascendentes, no caso da minha avó, sendo a maioria fora do Brasil. Então, e é interessante ressaltar isso, né? Tem algumas pessoas que estão comentando, né, sobre essa parte dos indígenas aqui do Brasil, sobre esses testes de ancestralidade, que algumas vertentes pensam que é que é um movimento mais ainda para reduzir o impacto, né, do que a gente tem como brasileiros aqui, dos grupos étnicos indígenas aqui do Brasil, que não está instaurado, né, com mais predominância nos testes de ancestralidade feitos aqui no Brasil, para os brasileiros, tá? E aí, reforçando mais ainda essa parte estrangeira. Mas também tem uma outra coisa que eu penso, né? Então, eu juro pensando aqui que não é especialista em nada, né? Do que seja genética, que seja construção de árvore genealógica, que seria o quê, né? O que eu percebi é que tem muitos povos indígenas que foram, né? Não existe mais, foram extintos. E alguns que existem também no Brasil não têm contato humano. E até seria antiético furar essa barreira só para ter uma coleta de uma amostra de DNA desses povos indígenas. Então, é complicado, né, também, mas ao mesmo tempo é importante respeitar essa distância, esse distanciamento, até porque, né, para manter essa, esse desejo deles de não querer ter contato com nenhum tipo de pessoas que não sejam da sua própria tribo e estarem ali isolados. Então, tem muitos ainda que não temos esse acesso. E agora, aquilo que eu não entendi até o início desse vídeo, porque na verdade também já vi o resultado, né, da minha avó, então não entendi nada sobre essa parte. E aí tá aqui, ó, a Fili- as Filipinas no teste de ancestralidade da minha avó. Então, vamos lá, ver se vai fazer sentido para vocês, porque para mim, assim, por que que eu falei que poderia ter sido alguma contaminação do meu DNA? Porque o meu, para quem já viu o meu resultado do teste de ancestralidade, deu que a maioria vem das Filipinas. Então, poderia se pensar que também, por aparecer aqui, uma porcentagem pode ter sido uma contaminação minha. Mas não, eu tratei de fazer tudo certinho com a minha avó. Então, não foi contaminação vinda de algum resquício do meu DNA,
né, em relação à minha avó, tá? Não foi. Então eu vou ler aqui para ver se faz sentido para vocês. Essa região do mundo é o lar de centenas de grupos, cada um unido por sua própria linguagem. A maioria pertence a uma família de línguas austronesas, isso, austro. Nas Filipinas, o antigo povo negrito, e esse nome, ele tem muitos, né, muitos textos, né, muitas informações falando que esse nome ainda está para ser mudado, tá? Que estão buscando mudar, porque é um nome, que foi dado pelos europeus só porque eles tinham a pele escura. Então, por falta de conhecimento, até para colocar como se fosse um grupo só, tipo assim: "Ah, tem a pele escura, então veio da África, então são negros. Ah, mas eles são pequenos, são baixinhos, então vamos chamar de negritos". Então, tem um pouco dessa parte, também de desinformação que beira a xenofobia, que beira também ao preconceito, né, que, enfim, discriminação, então tem muitas coisas assim, né, porque tem um nome, específico para esse povo, né, que ele se denomina com outro nome que não são os negritos, né. Então aqui, né, vamos dizer como está aqui escrito: "O povo negrito migrou da Ásia continental para instalar-se nas ilhas cerca de 90.000 anos atrás. Seus habitantes se tornaram uma grande fonte de informações para aqueles que estudam a cultura pré-hispânica na área. A maioria dos filipinos de hoje são etnicamente malaio, polinésio e sua língua pertence à família austronesa. Outros grupos étnicos incluem o Ivatão, o Ilocano, o Tabalog e Cebuano. Muitos desses povos foram convertidos ao cristianismo, enquanto no Mindanao Ocidental e no arquipélago de Sui, alguns praticam o Islã. A Indonésia é o lar de mais de 30.000 grupos étnicos. Esse grande grupo divide-se em subgrupos, incluindo os javaneses, os sundaneses, os malaios e os madureses. Os indonésios nativos são chamados de Primubi, filhos da terra. As etnias encontradas na Malásia incluem essa mesma diversidade. Os modernos malaios estão conectados através de proximidade geográfica. A história compartilhada e a cultura comum. Na história recente, pessoas com raízes étnicas filipinas, indonésias e malaias migraram para Madagascar, Guam e Ilhas Marianas do Norte e deixaram sua marca genética nessas áreas também. Então pode ser que, olhando por esse aspecto, não sei se dá para ver aqui, né, o meu cursor do mouse. Aqui pode ter vindo, né, então pessoas que sabem, que conhecem, que têm esse aprofundamento no tema, por favor, comente aqui, se você está até agora aqui nesse vídeo, porque realmente ele está bastante longo, porque então cada vez mais que eu estou tendo contato com informações da minha família, às vezes eu começo a falar muito, porque são muitas informações e às vezes não tem com quem compartilhar. Então aqui é o lugar que eu posso compartilhar, então por isso que às vezes fica muito longo. E é uma maneira também de a gente poder trocar uma ideia. Aqui o motivo é trocar uma ideia com pessoas que também estão buscando aprofundamento com a sua ancestralidade. Então vamos lá, aqui ó, estou nas Filipinas, certo? Então, a minha avó tem parte da sua ancestralidade aqui, ó, do lado direito da África, lá da vamos lá, minha avó tem lá do Quênia, né. Vamos lá, então, vamos aumentar aqui. Então, pensando aqui, segundo, né, o resultado do MyHeritage. MyHeritage, se vocês estiverem aqui, por favor, ajuda a gente a entender esse negócio, ou então enviar um kit para a gente, né, para que eu possa
fazer o teste da minha avó e tirar essa prova real, porque não faz sentido algum, tá? Não mesmo. Então, algum antepassado meu, né, nosso, né, da minha avó, estava aqui nas Filipinas, na Malásia ou Indonésia e veio aqui para o Quênia, né, que aqui na ilha de Madagascar, aqui um pouco mais embaixo, depois veio para o Quênia, sei lá, fez essa transição, Madagascar, Quênia, então, bom, a única explicação que eu percebo que poderia ser para, né, então segundo, não sei como é que seria essa parte histórica, mas a única coisa que eu vejo de que faça sentido, tá? Então, pessoal, então esse foi aqui o teste de ancestralidade da minha avó, tá? E aqui tem outra parte, né, do grupo étnico, que está aparecendo aqui, então, Ibéria, os mesmos grupos étnicos, mas com algumas partes, com alguns detalhes, né, de algumas coisas que eles estão aqui trazendo. Então é isso, pessoal. Esse foi o teste de ancestralidade da minha avó materna, minha avó Lígia, maravilhosa. Então, lembrando, se vocês quiserem assistir o teste, né, ver o teste de ancestralidade dela que eu fiz pelo Genera, e foi especial porque ela estava junto no momento, e vocês verem as reações dela. Então, foi assim, foi muito, muito lindo. Não esqueça de dar uma curtida aqui nesse vídeo, comentar, compartilhar com pessoas que também estão fazendo esse processo da construção da árvore genealógica. E é isso. Então, é, até o próximo vídeo. Se quiser fazer aí também uma maratonada aí nos vídeos sobre ancestralidade, tem uma playlist sobre, tem uma playlist específica sobre esse tema aqui no meu canal, Julius Mac Oficial. Então é isso. Aqui tem também outros temas que vocês podem também estar aí descobrindo, conhecendo um pouco mais sobre outras coisas que também eu faço, tá? Então é isso também. Não se esqueça, né? Lembre-se de se inscrever no meu canal, porque eu quero cada vez mais estar com mais dedicação a esse canal. Sempre reforço aqui, porque realmente é algo que eu quero e eu vou conseguir, mas com a ajuda de vocês, tá bom? Então, se você está aqui até agora, comenta aí. Hashtag ancestralidade, só para eu saber se você está aqui comigo até o final. Beijos, até o próximo vídeo. Ah, tem também as minhas redes sociais. Me siga lá nas redes sociais para que a gente possa também trocar uma ideia sobre outros temas, tá? Que é isso. Beijos!